sentimentos, ele expressa se ele está amando, se ele está apaixonado, se ele está com raiva, se ele está triste, se ele está feliz. Então, através do poema, nós expressamos os nossos sentimentos. E uma coisa, características do poema, o que é? Ele pode rimar ou não. E ele é dividido em versos. E um conjunto de versos se chama estrofe. Muito bem, estrofes, né? Então, pode ter uma, pode ter duas, pode ter três, tem diversas estrofes aí, dependendo do tamanho do poema. Então, criança, nossa aula de hoje foi essa. Eu fiquei muito feliz, eu gostei muito deste conteúdo, foi bem divertido. Eu sei que você aí também gostou. Então, pratique aí na sua casa, tá bom? Um beijinho e até a próxima. Tchau! Oi, gente! Começando mais um episódio do nosso programa Papo Reto, aqui pelo canal 2.2, 2.3 e o 2.4. E ainda tem o 2.5, TV Encontro das Águas. Então fica difícil você não assistir a gente, né? Não tem desculpa. E todo o nosso programa, cada dia do nosso programa, cada semana, é um tema diferente. O tema de hoje é Educação Física, Práticas Saudáveis para alunos em isolamento social. Vou repetir, educação física, práticas saudáveis para alunos em isolamento social. E para isso, para conversar sobre este assunto, eu recebo dois queridos profissionais desse segmento. Vou apresentar ele, o Railson, nosso querido convidado hoje. Railson Silva de Queiroz, ele é graduado em Educação Física pela Unip, pós-graduando em Educação Física Escolar e Libras, especialista em treinamento esportivo pela Unopar e trabalha na Escola Indígena Municipal Puranga Pissaçu. Railson, seja bem-vindo! Oi, Julieta, eu quem agradeço o convite, fico muito lisonjeado aí pelo convite de toda a produção do Papo Reto. Estamos aqui para colaborar e contribuir um pouco com a nossa vivência lá na escola, tudo bem? Já te lanço um desafio, meu querido. Estou vendo aqui Libras, esse negócio, te lanço um desafio. Como é que ficaria o nosso tema de hoje? Educação Física, Práticas Saudáveis para alunos em isolamento social em Libras. Vamos que eu vou aprender. Vai, a gente vai começar assim. Bora, Lu! Me pegou de surpresa, mas vamos lá. Educação Física... aqui, Educação Física. Educação Física, aqui esse movimento. Práticas... tá. Né, fazer saúde, práticas saudáveis, né? Para alunos, a classe. Né, em distanciamento. Peraí, repete esse movimento. Acosta das mãos juntas. Aí se afasta. Se é a distância. Isso. Social são pessoas. Várias. Meu pai era herói, sei lá. Várias. Pode ser assim, várias. Aqui é muito, mas sim, muitas pessoas. É distante. Tá, vou fazer assim, ok. É isso. Aprendi um pouquinho. Agora eu vou apresentar a Luciana, nossa querida convidada, Maria Luciana Barbosa de Oliveira, graduada em Educação Física pela Uninorte, especialista em Educação Física Escolar e Atividades Recreativas no La Salle, e trabalha também na Escola Municipal Vicente Mendonça Júnior. Luciana, seja bem-vinda. Muito obrigada, Ju, pelo convite. Obrigada a CEMEG e o Papo Reto por fazer esse convite. É uma honra para mim estar aqui participando desse dia para poder compartilhar meu conhecimento, as práticas que a gente tem feito com os alunos e aprender também, né? Já que o professor Railson está aí. Verdade, a gente já começou aprendendo esse programa, acho que todo mundo vai aprender. Railson, a primeira pergunta desse Papo Reto é para você. Como é que foi a adaptação sobre o primeiro contato com os alunos da Escola Ribeirinha Indígena Puranga Pissaçu, que significa bonita e nova, no idioma Baré e Nhengatu? Falei certo, né? É isso mesmo, é o Nhengatu, é a língua geral da nação, né? Tem um pouquinho ali do Tupi-Guarani e de outras linguagens também que eles utilizam para a comunicação.
Então, no início, né, foi um processo de adaptação, né, que eu tive que passar com eles, pois são alunos muito especiais, são alunos muito queridos. Tem aquele impacto, né, de encontrarmos alunos respeitosos, devido à sua cultura familiar, né, de sempre respeitar os mais velhos. São alunos mais quietos, são alunos muito esforçados e dedicados. Então, tem toda aquela surpresa inicial e aquela adaptação da cultura que eu passei, né? Por exemplo, eu tenho alunos do primeiro ao quinto, eu faço muitas atividades com jogos simbólicos, ou jogos de recreação, tal qual, boca de forno. Eu vou brincar com eles, vamos crianças, brincar de boca de forno. E eles, como indígenas, eu falo boca de forno. Geralmente nós falamos forno, eles respondem jacarandara, então eles me pegaram de surpresa. E eu entrei na brincadeira deles, né? Jacarandá é a árvore, é a lenha, né? Eles não têm forno, é a lenha. Então, dei sequência e fui me acostumando aos poucos. Por exemplo, eu estou na minha atividade prática, num campo aberto que tem na comunidade de chão batido, e a tuxaua vai passando para colher a mandioca. Ela olha para mim e fala, Anekuema imbuessaura, que quer dizer, bom dia, professor. Aí você vai praticando, agora você já sabe, Anekuema tuxaua. Então, que é o bom dia, dependendo do horário, né? A Necaruca, boa tarde, a Neptuna, boa noite. Então você vai se adaptando aí ao que eles, à realidade deles mesmos e dando nossas aulas nas nossas limitações com excelência e qualidade. Antes da pandemia, como é que você ia para lá? Você ia na segunda, no domingo e voltava quando? A que distância fica daqui de Manaus? Olha, exatamente eu não sei te falar. Mas a escola Puranga Pissaçu, ela fica na comunidade Nova Esperança, né, que é no Rio Cuieiras, um afluente do Rio Negro, a margem esquerda do Rio Negro. Fica entre Manaus e Noveirão. De barco são 5 horas e meia e de lancha são umas 2 horas e meia, 3 horas. Né? Então, nós professores vamos na segunda-feira e voltamos no sábado. Nós somos um sistema itinerante devido à cheia e à seca dos rios. Ou seja, temos aulas no sábado para poder compensar ao final do ano que o rio está muito seco. E nos sábados, como nós já estamos lá, temos que ficar pelo menos 20 dias na comunidade, longe de nossas famílias. Mas é compensador depois. Depois você vai dizer como é que está sendo feito o trabalho nesse isolamento, que é totalmente diferente de como a Luciana está fazendo. Luciana, a gente tem muito a aprender hoje aqui nesse programa, não tem? Bastante. Deixa eu te perguntar, como é que você trabalhava antes da pandemia, antes do isolamento social com seus alunos? Como é que era? Bom, a escola Vicente Mendonça é uma escola que ela tem espaço físico limitado. Eu acho que é a realidade de muitos professores de educação física. Então, eu geralmente penso que todo professor de educação física ele é um mestre em se adaptar ao meio, se adaptar à situação. E as atividades eram feitas. A gente fazia jogos interclasses, gincanas, utilizávamos jogos colaborativos, competitivos, sempre procurando fazer uma interação entre o aluno e a comunidade escolar também, que é muito importante ali no bairro onde a gente atua. Entendi. Hoje você está vendo aqui, você que está ligando a TV agora, num dos canais 2.2, 2.3, 2.4 ou 2.5, vocês estão vendo duas realidades diferentes. Uma, que é a Luciana, que trabalha lá numa escola na Zona Leste 2. Na Zona Leste 2, é isso mesmo? Isso, na Zona Leste 2. Luciana. Zona Leste 2. E o nosso querido Railson, que trabalha na Zona Ribeirinha. Por isso, eu vou mostrar agora um vídeo muito legal do trabalho do Railson, que ele saiu no D24 Horas, sobre as atividades dele nessa comunidade.
É natural para eles, porque é a realidade deles de vida, mas também é diferente porque eles saem daquela bolha que é a sala de aula, as cadeiras enfileiradas, a teoria, as provas, as avaliações. Então eu consigo fazer a observação e fazer algum tipo de diagnóstico, de sondagem, na prática, através do que eles já têm para me oferecer. Que lindo, Railson. Parabéns, professor Railson, pelo trabalho. E me conta como é que era a prática de atividade física antes do isolamento social. A gente teve um pouquinho das imagens, deu para entender, mas eu quero que você explique melhor. Tudo bem. Foi necessário essa adaptação. Como a professora Luciana falou, é justamente isso. Nós, quanto educadores, professores de educação física, temos que nos adaptar e nos render àquela realidade. Então, eu sigo algumas propostas de alguns teóricos, né, tal qual Paulo Freire, por exemplo. Eu não vou fazer uma brincadeira de jogos simbólicos com uma criança falando de jogo da raposa ou jogo da baleia. Eu tenho que utilizar termos que eles vão conhecer, tal qual o jogo do peixe-boio ou o jogo da cutia. Então eles vão ter esse aprendizado, essa compreensão através de sua realidade. Vygotsky também fala que o indivíduo ele aprende através do meio, né, da interação social, com o próximo, né, e daquele ambiente. Então, o que eu faço? Eu otimizo justamente aquele espaço que a comunidade tem. Eu não disponho de quadra, né, eu não disponho de uma estrutura de maior qualidade. Então, aquele ambiente lá, a natureza, as árvores, a praia de rio, o próprio rio, eles são a minha sala de aula. Então, geralmente, por exemplo, a minha sala de aula, ela não tem... a minha escola, ela dispõe de... Não tem energia elétrica, então ela dispõe de gerador e ele é ligado em determinados momentos. Em alguns momentos que ele está desligado, pode estar muito quente. Então eu tenho que levá-los para a área externa da escola, né? Se for na programação uma aula prática, por exemplo. Então eu levo eles para debaixo de uma árvore. Quando eu estou dando minha aula, quando eu olho, os meninos já estão na árvore. Mas eles continuam o aprendizado lá. Entendeu? Se eu estiver brincando justamente de boca de forno, eu faço um desafio com eles. Eu quero que vocês me peguem uma flor azul. Então eles vão assim na comunidade, na floresta, eles vão atrás dessa flor azul, porque eles também são muito competitivos. Então eles trazem essa flor azul para mim. Eu quero a maior formiga, eles me trazem a maior formiga. É muito bacana esse trabalho. Dá para fazer uma atividade legal sem fugir da proposta pedagógica que a CEMED nos orienta a elaborar. Compreendeu? Sim, compreendi. Dá para perceber a sua paixão por dar essa aula lá nessa comunidade. Parabéns pelo trabalho. Agora eu quero conversar aqui com a Luciana. Tem muito desafio nesse momento, principalmente com os alunos. Queria que você relatasse quais os seus desafios, Luciana. Olha, Julieta, diferente do professor Railson, aqui em Manaus a gente tem a ideia de que a internet funciona, de que todo mundo tem acesso à internet, tem televisão, tem TV a cabo e tal. Mas o que acontece? Lá no bairro onde eu trabalho, no Grande Vitória, a realidade das famílias, das crianças com que eu atuo, são crianças com baixa renda. Os pais têm muita dificuldade para ter dinheiro, para colocar crédito. Então, não é tão fácil e tão simples como a gente pressupõe, né? Existe a dificuldade de o aluno ver a aula. Por exemplo, ele não pode, às vezes ele não tem televisão em casa. O único celular é o da mãe que sai para trabalhar, ou do pai que sai para trabalhar, ou da vizinha que empresta para o aluno ver. Então, ele vai ver essa aula à noite, ou então a gente dá um jeito de baixar em PDF a cartela da aula e enviar para eles. Esse é um pouco dificultoso e acredito que todo professor que está nessa situação, ele tem que ser um pouco bem flexível. Você não pode cobrar, nesse momento do aluno, uma responsabilidade maior que ele não pode dar. Tem pais na escola que tem 4, 5 filhos. E ele tem que se virar para dar esse celular para os 4, 5 filhos fazer as atividades. Então, tem que ter um espaço, uma distância de pedir essa atividade, dar um prazo maior. Tem que ser atividades mais simples. E, na minha opinião, no meu caso, de professora de educação física, eu geralmente procuro fazer atividades com que eles possam fazer jogos junto com a família. Porque você imagina, as pessoas estão nesse momento vivendo isoladas, presas em casa, né? E a realidade dessas pessoas, o que acontece, a maioria das vezes, eles moram e convivem a cozinha, a sala e o quarto é o mesmo espaço. Então tá todo mundo amontoado no mesmo lugar. É muito estressante, é desgastante
E eu procuro fazer atividades com que todo mundo da família acabe brincando também, participando e tentando interagir e facilitando também a vida do aluno. Entendi, Luciana. Agora, Railson, qual é a metodologia que você está utilizando agora, durante esse isolamento? Então, Julieta, como nós sabemos, na nossa comunidade indígena, não há aquele sinal digital, né, de TV. E o que a CEMED nos orienta a fazer? Que os alunos assistam às aulas do AVA, né, da SEDUC, que é esse trabalho aí que eles fazem para os alunos em suas casas. Mas como eles não têm esse sinal de TV, a segunda opção, a segunda alternativa seria justamente a internet, através do YouTube ou dos canais aí, pelos sites que o AVA atende. Porém, lá também é limitado o sinal de internet, né? É um sinal de via satélite que não alimenta a comunidade, né? São poucas as famílias que têm. Então, como cerca de 70%, 80% dos alunos não têm esse acesso, eu tenho que fazer de outro modelo, que é justamente as apostilas. Eu trabalho em formato de apostilamento, que são atividades que eu envio para a gestora esporadicamente, né, de acordo com o meu período, né, de assuntos do bimestre. Então, eu envio para ela apostilas super ilustrativas, com muitos desenhos, bem explicadas, né, para o pai compreender, para ele repassar para a criança da forma adequada. Então, é o que eu posso, no momento, fazer. Aqueles que realmente têm algum tipo de acesso de mídia, de telefone, eu consigo, sim, também fazer alguns trabalhos para que eles possam reproduzir em casa. E, quem sabe, até fazer um certo retorno. Mas, na maioria, eu trabalho com apostilamento. Então, são essas atividades, assim, bem explicadas mesmo, porque como eles vão para lugares bem distantes da comunidade, não só na comunidade, mas 3 quilômetros, 4 quilômetros rio adentro, nas margens dos rios mesmo, são essas apostilas que fazem eles terem o tipo de conteúdo, não só da educação física, mas como da matemática, como do ensino religioso, como das artes, que são as disciplinas que estão lá comigo nesse projeto itinerante. E como é que você manda essas apostilas? Você manda por barco, por lancha? Você manda no domingo? Não, as apostilas em si eu mando via e-mail para a gestora. A escola tem um período que funciona a internet lá, né? A escola tem internet, só que é um período muito curto porque a gente depende do motor, de luz, de energia lá. Então ela recolhe esse material e vai distribuindo nas casas. Os pais, né, as crianças não podem se deslocar por causa que eles estão também nesse isolamento lá. Então ela faz esse trabalho de entregar para as crianças nos rios e na própria comunidade. Ou seja, gente, o Railson, ele utiliza a tecnologia para isso, mas na prática é uma apostila que é dada para os seus alunos, diferente da Luciana, né, que utiliza realmente a tecnologia. Luciana, e como é que você vê as atividades físicas, como é que elas contribuem para a saúde e o bem-estar nesse convívio familiar, no convívio familiar? Olha, é fundamental. Não tem como você passar... A gente está com quase 2 meses isolados, né, parados em casa, quem está fazendo isolamento, e ficar estagnado, sem fazer uma atividade física. O que acontece? Essa pessoa vai ficar sedentária, além da questão de depressão, de interação social, tem pessoas que têm dificuldade de conversar, e a atividade física em si, ela dá um link, ela faz o caminho para que essa sociabilização aconteça. Então, o que eu faço? Geralmente, eu peço para eles fazerem atividades onde eles possam desenvolver também junto com os pais, para que haja interação do pai e do aluno. Não só o conteúdo de pesquisar, de responder o questionário, mas também fazer um jogo de damas, onde eles fazem o tabuleiro, colocam as peças, junto com o pai, com a mãe ou o irmão, eles possam fazer esse jogo. E esse jogo fica para um divertimento, para um lazer, para um momento onde eles possam estar socializando em família. Você tem que pensar na família, né, no geral, agora não é só mais aluno. Sim. Isso que mudou, né, eu acredito também. Sim. Uma outra adaptação, né, Luciana? Porque você tinha que desenvolver coisas lá na escola, lá na quadra, lá na sala de aula. Agora em casa, com a família. Enquanto presencial, a gente se preocupa com o aluno na sala de aula, com o aluno na escola. Agora, nesse momento, você tem que se preocupar com o aluno, a condição de internet que ele tem, a possibilidade de ele ter ou não crédito para poder fazer essa pesquisa, responder ao formulário de frequência.
Então, são todas questões que, se a gente não tiver um mínimo de flexibilização, empatia e perceber que as pessoas, nem todo mundo tem a mesma condição, não dá para você estar cobrando tanto do aluno nesse momento, nem dos pais, porque quando você está cobrando agora dos alunos, automaticamente você está cobrando do pai também. É verdade, gente. Nós vamos assistir agora um vídeo da mãe de um dos filhos da escola indígena Puranga-Pissaçu, que é onde o professor Raios trabalha, que ela vai falar sobre esses desafios e a realidade desse isolamento social. Vamos assistir. Olá, sou Josiana Rodrigues, mãe da Eduarda Rodrigues, do 6º ano, que estuda na Escola Indígena Municipal Puranga-Pissaçu. Bom, esse momento que estamos vivendo, uma realidade jamais vivida antes. Esse período de isolamento social tem sido um desafio enorme para nós pais de aluno da rede municipal. Principalmente aqui, onde estamos distante do eixo urbano, né? Onde a internet é precária, não há sinal digital de TV. Porém, para que os nossos filhos não fiquem sem estudar, estamos dando todo o suporte necessário em casa, através do material que os professores enviam pela gestora. No caso da educação física, são atividades físicas por ilustrações, que facilitam o entendimento e a prática da minha filha. Infelizmente, há dificuldades em outras matérias que precisam de mais explicação, porém, estamos nos esforçando muito para que isso não comprometa o aprendizado dela, fazendo o papel de mãe e professora, e no caso da educação física também fazendo as atividades recreativas que são repassadas. É uma situação diferente, né? Porém necessária, e acredito que vamos vencer esse desafio. Railson, na verdade, eu vou fazer essa pergunta para os dois, mas primeiro para o Railson. Railson, como é que você vê os seus ensinamentos, mesmo à distância que você teve que se adaptar, enviando apostilas? Como é que você vê a importância mesmo das suas aulas nesse momento de isolamento, para que as famílias se unam, não desistam, tenham mais fé e esperança, e justamente falando da questão de atividade física, como eu perguntei para a Lu ainda há pouco, que une a família de uma forma diferente do que quando é com você, as aulas. Com certeza. Isso aí está sendo muito diferente, é uma novidade para a gente que tem que se adequar a esse novo formato. Então, no início foi um baque, né? Nós temos que ensinar a educação física à distância, porque a educação física ela é uma disciplina dinâmica, extremamente ativa, que requer a participação dos alunos. Então, nós tivemos no início essa dificuldade. Mas como nos foi apresentado alguns métodos, né, para repasse de material com certa qualidade, para que as crianças possam compreender e fazer em suas casas, então nós estamos ainda num processo de adaptação. Confesso que não chegamos no ápice, não é o ideal, mas estamos sempre trabalhando. A professora Luciana pode concordar comigo que todo dia é uma novidade, a gente tem que gravar vídeos novos, com outras atividades, porque o eixo, né, eles são divididos em três eixos, né? A cultura corporal, que é justamente os jogos, né, a psicomotricidade, os jogos, os esportes e as lutas, e a dança e atividades rítmicas. Então nós temos que criar atividades para esses três tipos de modelos de eixos. Então é muito difícil, né, mas nós nos esforçamos bastante para que esse material chegue lá através do que temos à nossa disposição. E você vê o depoimento aí da mãe, positiva, disposta, né, a lidar com essa situação com seus filhos. Eu acho que as pessoas estão entendendo o momento que a gente está vivendo, e por lá não é diferente, não é, Railson? Não é. Principalmente a família, né, da mãe da Eduarda. A mãe da Eduarda ela é muito participativa no aprendizado da Eduarda. Então, ela está sempre ali. Professor, como está minha filha? Professor, ela está bem? Tem atividade hoje? E a filha dela é uma excelente aluna. Então, é muito bacana, é muito gratificante nós, como professores, estarmos enviando esse material para eles e eles estarem retribuindo, eles estarem dando retorno para nós de forma positiva. Então, eu acredito que existem pais, e muitos pais que participam também nesse período, principalmente nesse período.
Verdade, a gente sabe que praticar atividade física em qualquer momento ajuda na sua saúde, ajuda você a buscar. Atividade física é igual buscar saúde para mim, praticamente. Meu pai é professor de educação física, foi professor, hoje está aposentado, e ele sempre falou: minha filha vai fazer uma atividade, minha filha, tu precisa se exercitar, minha filha, busca mais saúde. E a gente sabe que ainda mais nesse momento, as pessoas que estão em casa, que puderem fazer uma atividade física, a gente sabe que pode ajudar, sim, no combate, na prevenção contra o Covid-19, não é, Luciana? Sim, não só do Covid-19, como qualquer outro tipo de doença. Se você pesquisar um pouquinho, você sabe que a educação física, a atividade física, ela é um remédio que antecede o problema. Se você tem uma vida ativa e não é sedentário, você corre menos risco de adquirir certas doenças, principalmente as doenças crônicas. E no caso do Covid-19, você está trabalhando seu sistema respiratório e tudo mais. O interessante da atividade física nesse momento, além das questões de doenças em si, a gente fala também das questões das doenças mentais, né? Dos problemas de depressão e suicídio, essas coisas, porque nas escolas eu dou aula para o 6º ao 9º ano, trabalho com a clientela de adolescentes, pré-adolescentes e alguns alunos já entrando ali na fase de juventude, né? E acontece muito, infelizmente, que existe um certo despreparo da parte dos pais em não saber lidar com essa situação. Quase todo mundo não está preparado para ver um filho ou uma filha sofrendo problema depressivo. E nesse momento onde a gente está todo mundo se isolado e algumas pessoas acabam se isolando mais ainda internamente, a atividade física ela melhora na liberação de hormônios, da endorfina, serotonina. Então são várias questões que são tocadas aí pela atividade física. Ou seja, sem preguiça, minha gente. Vamos se exercitar nessa quarentena, faz bem para a mente, para o corpo, para tudo. Independente de qualquer coisa, vamos nos amar, vamos nos cuidar. Agora, eu sei que esse momento de quarentena, não sei para vocês, mas faz a gente pensar assim, em sonhar mais, em planejar coisas para pós-pandemia, né? Eu tô cheia de planos para esse ano, para realizar, mas faz a gente também buscar novos conhecimentos para agregar no nosso trabalho. Eu queria saber do Railson, qual é o plano dele pós-pandemia? Julieta, é muito difícil essa pergunta, porque penso que todos iremos em algum momento retornar para as nossas escolas. Eu sou do projeto itinerante, ou seja, eu passo certo período em uma escola, 5 meses em uma escola e 5 meses em outra escola, né? Justamente por causa dessa dificuldade de professores na zona ribeirinha. Então, quando eu voltar, eu já não vou mais ver o rosto dos meus alunos. Quando eu retornar, né, acredito que, enfim, a gente não tem datas, mas eu acredito que como no final desse mês eu já trocaria de polo, eu não vou mais poder ver o rosto dos meus alunos, que eu tanto tenho estima. Então, é recomeçar um trabalho em uma outra escola, né, desse meu projeto itinerante, né, recomeçar um ano letivo e mostrar... o meu trabalho eu faço com excelência em qualquer lugar. Então eu vou tentar mostrar o que eu fiz nessa escola indígena, nessa outra comunidade ribeirinha, não indígena, né? Então eu vou tentar recomeçar o ano letivo, trabalhar, mostrar como funciona a educação física de uma forma mais pedagógica, para que os alunos possam crescer de forma crítica e reflexiva possível. E, Railson, só para ver se eu entendi certinho, é diferente o ano letivo para as comunidades ribeirinhas? Você que é professor itinerante ou não? É sim, Julieta. Então, sim, senhora, né? Pode falar. É o costume com a gestora. Enfim, sim. Nós trabalhamos num sistema itinerante, ou seja, nós passamos 5 meses em cada escola. Nessa escola, eu trabalho 4 trimestres em 5 meses, ou seja, eu dou mais aulas durante a semana do que seria num calendário da Urbana, né, que é um calendário normal. Eu entro mais vezes na sala de aula, né? Sim. Então, eu e mais 3 professores de outras disciplinas, enquanto tem outros 4 professores em uma outra escola cumprindo esse ano letivo. Em determinado momento acontece a troca,
né? Então, os que estavam nessa escola vão para outros que estavam nessa outra escola vão para a minha escola de origem. E assim o ano letivo se completa. É como se fossem uma escola dividida em 2 lugares, onde Entendi. é dividido direitinho aí, em ordem. É bem bacana o projeto. É bem bacana mesmo, porque eu não sabia, eu achei interessante. Você falou aí, eu fiquei curiosa para saber. Agora, Luciana, quais são os planos pós-pandemia para os seus alunos? Olha, como eles mesmos dizem, sempre recebo mensagem no WhatsApp: professora, eu tô com saudade da escola, nunca pensei que eu fosse sentir tanta saudade de lá, de vocês. Assim, é um pouco emocionante para mim, porque eu sou um tipo de professor que eu me envolvo muito com os meus alunos, quase todos tornam-se amigos, contam comigo para tudo, e pais também. Então, é muito importante para mim pensar nesse retorno. Eu quero acreditar que segundo semestre a gente vai estar aí dentro da sala de aula, inaugurando o espaço novo que a gente tem na nossa escola, que vai ser um espaço de prática de atividade física, graças a Deus, graças ao Wagner. Então, Que assim, legal. o retorno vai ser tá sendo muito esperado. É de dar continuidade àquilo que a gente não conseguiu fazer no primeiro semestre. Jogos escolares, não vai ter, com certeza, Municipíadas, então a gente vai fazer os jogos na escola. Tem o festival de gincanas que eu faço com eles todo ano. Então, são várias atividades que estão aí no ponto, só esperando todo mundo voltar para a escola. E gera uma ansiedade, né? Ai, meu Deus, quero voltar logo, ver meus Sim. alunos. Imagina assim, como é que vocês estão. Que legal, gente. Esse foi o nosso bate-papo de hoje, dessa semana, recebendo esses professores, professor Railson e professora Luciana. Muito obrigada. Suas considerações finais. Railson, pode falar. Muito obrigada. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a você por esse espaço, por ter sido tão gentil e alegre, fazer esse bate-papo ser bem descontraído. E agradecer o espaço, a equipe do Papo Reto, a CEMED, agradecer ao Wagner ter me liberado das atividades práticas de aula. E, gente, desejar para todos nós que estamos vivendo esse momento muita força, muito foco, muita fé, né? E tomar bastante cuidado, evitar ficar tocando as coisas, usar máscara, lavar a mão, para que depois que tudo isso passar, a gente possa se encontrar e voltar a ser o que nós éramos, tentar ser o que éramos antes, né? Ou melhor do que éramos antes. Muito obrigada. Melhor. E, Luciana, passa tua rede social, porque eu quero te acompanhar, quero acompanhar o teu trabalho na tua escola nesse momento. Passa a rede social aí. Olha, vocês podem me seguir no Instagram, @luluca, com K, _25. O mesmo nick você pode usar para o Facebook, e no YouTube eu estou começando a ser youtuber também, né? Devido a esse Que momento. legal! Pode me procurar por professora Luciana, #aula Vicentina em casa, que é o desafio que a gente faz com os alunos. E o Railson deve postar um monte de fotos sobre o trabalho dele lá na comunidade ribeirinha. Qual é seu Instagram, suas redes sociais? O meu Instagram é railson.queiroz. Também serve para o Facebook, para as redes em geral, né? Então lá eu mostro o meu trabalho com Libras, com a educação física escolar e com handball. Que legal. Gente, muito obrigada mesmo. Vamos marcar um encontro pós-pandemia, que a equipe aqui já está organizando uma pizza que eu sei, eu recebi aqui no meu ponto. Se não estiverem organizando, vão organizar esse negócio, não estou dizendo? E agora, gente, muito obrigada. Tchau mais uma vez, mais uma vez. E olha só, agora você vai ficar com 2 vídeos especiais. É um vídeo mostrando a aluna, o depoimento da aluna do professor Railson, a Eduarda, de 11 anos, que ela fala da saudade que ela tem das aulas. E em seguida, é um desafio chamado #Aula Vicentina em Casa, lançado pela professora Luciana. Um grande beijo. Até semana que vem com mais um Papo Reto. Tchau! Como eu moro distante aqui da escola, é meio complicado chegar às tarefas aqui, mas elas estão chegando através da gestora. São apostilas que vêm com ilustrações, dicas de jogos, brincadeiras. E a maior dificuldade é não ter o professor presente, junto com a internet, que não é de boa qualidade.
E eu me lembro do material do início do ano. Vou me lembrando, aí eu vou estudando junto. Aqui em casa eu brinco,